Então, se todo mundo estiver aqui na frente, fica melhor estar olhando, né? Seria mais adequado. Enquanto você vai chegando aqui na frente, você vai abrindo a sua Bíblia, o livro dos Salmos, Salmo de número 103. Louvado seja ao nome santo do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer primeiramente ao nosso Deus por ter nos ocasionado este privilégio de termos a nossa mãe aí com 62 anos. Eu sempre digo que mãe a gente só tem uma. E tem muitas pessoas que só dá valor quando perde, porque quando tem, não faz nem conta de que a mãe existe. Mas quando sente a falta da mãe, aí o calo aperta. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Francisco, nosso pastor aqui, o pastor Gerson ali. Eu já conhecia ele lá no trabalho, irmão. Eu não sabia, os irmãos falavam do Gerson. Falei, não sei quem é. Quando eu vi aquele abençoado ali, trabalha comigo lá, é motorista também. Presbítero Alfeu, grande amigo meu. Fiquei triste, falei, irmão Elton, nem para me avisar que fizeram uma surpresa para ele, para mim ir lá dar um abraço no irmão. Convidei aqui a dupla de cantor aqui, eles vieram, que Deus continue abençoando. Cadê os abençoados ali, o irmão ali, o outro, o Antoniel não tá aqui, não sei se esse é o Toniel, se é o Toniel, o Ziel tá lá fora, lá no frio ali a Neuza também. Graças a Deus, o irmão aqui, Deus abençoe a cada um nesta noite. Falta palavras para nós agradecermos a vocês aqui nessa noite. Mas quem achou o Salmo 103, diga amém. Amém. Está escrito assim: bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, olhando para esse texto sagrado, olhando para a vida do salmista Davi, nós podemos entender e compreender a aflição do salmista em alguns salmos. Quando no Salmo 70, se não me falhe a memória, ele diz: apressa-te, ó Senhor, em me dar a vitória. Em muitos salmos do Davi nós encontramos a angústia e a aflição daquele homem de Deus, pedindo a Deus algumas providências. E se nós lêssemos os salmos todos que o salmista escreveu, nós íamos encontrar que todas as vezes que ele pediu algo para o Senhor aprove ao salmista. A Bíblia Sagrada é muito clara em dizer, e quando nós chegamos no Salmo 103, o salmista está agradecendo a Deus por tudo o que o Senhor tinha feito na vida dele. Olhando para a Bíblia Sagrada, eu posso imaginar então o salmista agora no seu coração dizendo: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me fez. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos o qual o Senhor proporcionou para mim. Porque quem conhece a história do salmista sabe que ele passou por várias situações difíceis que, se não fosse a mão de Deus, ele não teria saído dali. Mas com certeza a Bíblia Sagrada diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus aprove então todas as vezes que o salmista clamou por misericórdia, o Senhor lhe concedeu a vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas conosco também não é diferente. Todas as vezes que nós estamos em dificuldade, todas as vezes que nós nos encontramos em apuros, em dificuldade, nós clamamos ao Senhor e pedimos misericórdia. Diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda nessa. Senhor, tem misericórdia de minha vida. Segunda-feira, eu fui fazer uma prova. Na realidade, sexta-feira eu me inscrevi na prova e recebi um negócio para estudar. O pessoal da empresa me entregou o painel de um carro lá para estudar. E quando cheguei na segunda-feira,
não tinha nada a ver do que me deram para estudar. Era o painel do B12, lá do Volvo. Eu fiquei, Jesus Cristo de Nazaré, e agora, o que é que eu vou fazer? Mas como eu já havia estudado há 11 meses atrás, eu fiquei clamando a Deus, Senhor, só o Senhor para me passar nessa prova, para fazer o treinamento ali, para dirigir na canaleta ali os particulados. Irmão, para minha alegria, eu nem acreditei que eu passei. Eu fiz só para fazer mesmo. Mas quando eu cheguei lá, eu vi o meu nome lá e estava lá a minha nota lá. A prova tinha que atingir 7, eu tirei 75, irmão. Não foi uma nota boa, mas foi uma vitória para mim, em nome de Jesus. Porque eu não sabia de nada. Mas eu clamei ao Senhor, Senhor, só Tu pode me ajudar nessa noite, nesse dia, de manhãzinha. E o Senhor ouviu o meu clamor e me ajudou. Fabrício, pega um pouquinho de água para mim. Mas, meus amados, eu escutei alguém aqui dizer que Deus ia encher os vasos nessa noite, não foi isso? Eu confesso aos irmãos que eu tinha preparado uma mensagem no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, do livro do profeta Chorão. A Bíblia diz que Jeremias é um dos profetas que mais chorou no Velho Testamento. Aí então eu comecei a me indagar, Senhor, por que um homem de Deus chorava tanto? Porque o profeta Jeremias começou então o seu ministério chorando. E fui para a Bíblia Sagrada, irmão. E sabe que eu descobri algumas coisas muito interessantes. A Bíblia diz que todas as profecias que Jeremias profetizava não se cumpria. A palavra diz que ele falava alguma coisa e não acontecia. E as pessoas assim começavam então a zombar do profeta e dizer, olha profeta, você profetizou isso, mas não aconteceu nada. Na realidade, aquelas pessoas não entendiam que o profeta estava profetizando acerca do futuro. E a Bíblia declara categoricamente, tem um livro especificamente falando só sobre as lamentações de Jeremias, o choro do profeta por aquilo que não tinha acontecido sobre o que ele tinha falado. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade, Pai, é verdade mesmo. Glória a Jesus. Mas eu não vou falar sobre o profeta nessa noite. Eu vou falar sobre só o capítulo 18. Eu li só esse salmo aqui, irmão, para demonstrar, para trazer a gratidão que nós temos a Deus pela vida de cada um nessa noite. E para que nós entendamos nessa noite que nós temos que todo momento estar bendizendo ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Mas o capítulo 18 começa dizendo, e veio a minha palavra do Senhor, dizendo, desce-te e vai à casa do oleiro, e lá tu verás o oleiro trabalhando com o vaso, e o vaso de barro. Então eu comecei a pensar naquelas olarias, e comecei então a entender algumas coisas na vida do ser humano. Naquela época existia vários oleiros. A olaria, cada uma delas tinha como se fosse um birozinho desse aqui, e ele movimentava o seu moinho com os pés, apertava lá e ele rodava aqui, e o homem começava a dar forma ao vaso na argila. E diz a Bíblia Sagrada que o profeta começou agora a olhar aquele homem trabalhando com um vaso de barro, e começou então a entender e a compreender o que Deus estava falando para o profeta. A Bíblia Sagrada diz que o profeta Jeremias então vai até a casa daquele homem e começa a olhar o trabalho dele, e começa então a pensar o que Deus queria falar para ele, o que Deus queria falar para nós nessa noite. Meus queridos, quando eu começo a pensar e meditar na palavra vaso, existem vários tipos de vaso. A Bíblia Sagrada fala de um homem que foi um dos maiores missionários de toda a história da Bíblia Sagrada, um homem por nome de Paulo, que quem não conhece, quem nunca ouviu falar na história de Paulo. A Bíblia diz que Deus agora fala ao profeta para ele ir na casa, na rua chamada direita, porque lá tem um homem da cidade de Tarso que ele está orando. Mas a Bíblia diz que ele era um vaso escolhido para Deus. Meus queridos, cada um que está aqui nessa noite é um vaso do Senhor. Cada um Deus depositou
a confiança. A cada um Deus depositou algo nas suas mãos. A cada um Deus colocou algo para fazer. Uns para cantar, outros para pregar, outros para ensinar, outros para louvar e bendizer ao nome santo do Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, para adorar e bendizer ao nome daquele que vive e reina para todos.